Oi, alunos do Irmão Pedro. Vamos hoje, então, para mais uma aula do 6º ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida. Antes de começar a aula, então, pegue seu material para que a gente possa fazer a nossa aula juntos. Na internet, se vocês quiserem procurar o conteúdo que eu deixei separadinho para vocês, é só botar gg.gg/Agatha Origem, tudo junto, e lá vocês vão encontrar o texto, a videoaula, exercícios, tudo que vocês precisam para a aula de hoje. Então, nossos objetivos hoje é falar um pouco sobre a origem da vida e fazer umas atividades. Desde que a história é antiga, tem muitos indícios de que o ser humano questiona a origem dos homens e dos seres vivos. Então, desde sempre foi um assunto frequente entre as pessoas tentar descobrir de onde que a gente veio. As mitologias de vários povos, as religiões, todo mundo tenta explicar de onde que surgiu a vida. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a visão da ciência sobre o assunto. Quando que surgiu a vida na Terra? A Terra é o único planeta que tem seres vivos. Por quê? Porque aqui nós temos condições que facilitam essa vida. Nós temos água, nós temos uma temperatura que é considerada boa para que a gente consiga viver bem. Mas quando que surgiu essa vida? Estudos indicam que o planeta Terra se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas as primeiras evidências de vida tem 3 bilhões e meio de anos atrás. Então, faz muito tempo que já tem alguma evidência de que algum ser vivo exista. Mas ainda estamos na dúvida de onde vêm esses seres vivos. Vamos falar um pouquinho, então, da Terra lá no início, antes de ter seres vivos. A Terra era um planeta com a temperatura muito elevada. Ela tinha a temperatura muito elevada, com muita lava, muito magma. E essas temperaturas foram baixando à medida que o planeta foi resfriando e a lava se solidificou, dando origem, então, aos nossos continentes. Nós vamos ver isso em outra aula depois, mais tarde. A diminuição da temperatura, ela também possibilitou o acúmulo de água no nosso planeta. Antes era muito quente, não tinha como a água se acumular, porque ela evaporava antes. Mas aí vem uma pergunta: de onde que veio essa água? Bom, nós temos várias hipóteses, mas duas aqui vou trazer para vocês. Uma hipótese que se levanta muito é que essa água veio do interior do planeta, na forma de calor, e a outra hipótese é que ela veio no interior de asteroides e cometas na forma de gelo. Então, essa água teria vindo por aqui, que nem mostra nessa imagem, dentro de cometas, um pouquinho em cada cometa, em cada asteroide, até formar toda essa água que tem no nosso planeta. Tá. Nós temos já algumas teorias, mas de onde que surgiram os seres vivos? Então, como eu falei para vocês, esse tipo de pesquisa já era uma pesquisa muito frequente desde sempre. Então, eu vou trazer para vocês algumas pesquisas que foram feitas sobre esse assunto. Algumas delas não são aceitas, mas elas foram importantes no contexto da época, então por isso que eu vou trazer para vocês. Então, vamos ver algumas teorias sobre como a origem da vida surgiu aqui na Terra. Uma teoria que tem ainda alguns adeptos, mas ela não é uma teoria muito levada a sério, é a teoria da panspermia cósmica. O que essa teoria diz? Ela diz que toda a vida que teve no nosso planeta, ela teve origem em algum outro planeta e foi trazida para o nosso por algum meteoro que trouxe alguma forma de vida bem mais simples e que se veio e evoluiu no nosso planeta. Mesmo se a gente levar essa teoria a sério, ela ainda não responde nossa pergunta. Porque, o ser vivo veio de um outro planeta, mas e nesse outro planeta, como que ele surgiu? Ainda não responde a nossa pergunta. Ela responde, entre aspas, como que surgiu aqui na Terra, e não no geral. Mas essa é uma teoria que foi levantada e as pessoas tentaram utilizar ela para responder essa pergunta. Outra teoria, agora bem mais antiga, é a teoria da abiogênese, ou da geração espontânea. O que as pessoas que criaram essa hipótese, então, elas acreditavam? Elas acreditavam que todos os seres vivos podiam surgir da matéria sem vida. Então, por exemplo, eu deixo ali vários alimentos, deixo lixo, deixo várias coisas sujas, principalmente, e se eu deixar por bastante tempo, ela vai dar origem a um ser vivo. Por que as pessoas tinham essa ideia? Porque, por exemplo, deixava o alimento em cima da mesa e quando chegava ali tinha mosca, tinha barata. Então, eles começavam a achar que eles não eram atraídos para esse alimento, e sim que eles se originavam desse alimento. Mesma coisa no meio do lixo. Por que no meio do lixo tem rato? Por que no meio do lixo tem barata? Porque eles acreditavam que se originava desse material e não que eram atraídos por ele, como a gente sabe hoje que é. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que algumas substâncias
possuíam o que eles chamavam de uma força vital capaz de produzir os seres. Então, qualquer matéria inanimada, qualquer objeto que eu deixasse, poderia dar origem a algum ser. Uma pessoa muito importante para tentar ir contra a sociedade dessa época foi o Redi, que era um francês, e ele resolveu fazer um experimento. O que ele fez, então? Ele foi e pegou 3 potes, 3 frascos, e deixou com carne, pedaço de carne dentro. Um dos frascos ele fechou 100%, fechou completamente. O outro frasco ele fechou e deixou tipo uma gaze com alguns espacinhos abertos entre os fios. E o terceiro frasco ele deixou 100% aberto. Então o que ele fez? Ele deixou lá esses 3 potes e foi observar o que acontecia com essa carne, com esse frasco. Depois disso, o que ele viu? Todos os frascos que ficaram abertos tiveram acúmulos de animais, de mosca, de algum outro ser que foi lá para comer a carne. Enquanto que o que estava coberto com a gaze e o que estava fechado não teve acesso. E aí ele começou a achar isso estranho. Então, que conclusão que ele chegou? Que dentro do frasco 3 aqui, só entraram essas moscas porque elas vieram de fora. Elas não se originaram da carne, elas vieram de fora e entraram lá. Ah, mas depois de um tempo começou a ter larvas. De onde vieram essas larvas? Moscas entraram, colocaram seus ovos e esses ovos deram origem às larvas. E não a carne se transformou nas larvas. Então foi uma experiência bem importante para que o pensamento dele pudesse mudar um pouquinho sobre essa geração espontânea. Certo? Então, com esse experimento, o Redi comprovou que as larvas só apareciam depois das moscas colocar os ovos. O Pasteur, que era um outro estudioso da época, ele já aperfeiçoou um pouco isso. E ele já pensou um pouco mais sobre a questão prática desse assunto. Ele pensou como que a gente pode fazer os alimentos durarem mais. Então, ele deu origem a esse processo chamado de pasteurização. Quando a gente compra o leite, aparece escrito lá leite pasteurizado. O que é isso? Ele colocava o alimento dentro de uma substância aqui, ó, que nem essa aqui, num objeto que nem esse aqui, e ele aquecia até uma certa temperatura para matar qualquer ser vivo que tivesse ali dentro. E aí guardava num lugar que ficasse no vácuo, uma embalagem bem fechada. Então, esses alimentos que a gente compra, que são pasteurizados, vocês podem ver que a embalagem deles é 100% lacrada, não tem um cantinho para um bicho entrar. Por isso que um leite, por exemplo, desse que a gente compra no mercado, ele dura muito mais se eu tirar um leite da vaca direto. Porque o leite que eu tirei da vaca direto, ele pode pegar uma bactéria do ar, um fungo, e ele estragar, se decompor muito mais rápido. Então, ele já criou esse processo de pasteurização, pensando em como que a gente pode acabar com os seres que estão ali naquele alimento. Então, o que é abiogênese? Que nem eu falei que é o nome dessa teoria. A abiogênese é quando se pensa que a vida pode surgir do nada. Isso a gente sabe hoje que não acontece assim, mas por muito tempo isso foi levado a sério. Então hoje a gente sabe que não é a abiogênese que acontece a biogênese. A biogênese é a gente saber que um ser vivo só pode se originar de outros seres que já existem. Então, para eu ter uma mosca dentro daquele jarro, eu teria que ter uma outra mosca antes que colocou o ovo e a larva nasceu. Para eu ter uma barata num lugar, tem que ter o pai, a mãe na barata, botar o ovo, a barata nascer e a barata crescer. Então, ela não vai surgir do nada naquele ambiente. Ela sempre vai vir de algum outro ser que já existe anteriormente. Vamos passar aqui, então. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a origem da vida segundo a ciência. Essa teoria, a gente chama de teoria, mesmo ela já tendo algumas comprovações. Essa teoria é a mais aceita atualmente. Ela é aceita em todos os ramos da biologia. Essa teoria, então, segundo ela, a Terra primitiva era muito quente, aquela que a gente falou no início da aula, com uma temperatura média de 50 graus, uma vez que a atmosfera era muito fina e não tinha a composição dos gases que tem hoje. Então, hoje, a gente tem muito oxigênio, muito nitrogênio na atmosfera, mas naquela época tinha metano, tinha amoníaco, tinham outros gases que não são os mesmos que tem hoje. Então, essa maneira da atmosfera ser tão diferente de como é hoje, ela fazia com que as radiações do Sol passassem diretamente para dentro da superfície da Terra. Ela não ficava presa como fica hoje com a nossa atmosfera, ela ajuda a nos proteger dos raios do Sol.
Mas como antigamente não tinha esses outros elementos, a radiação passava direto para dentro da Terra. Há evidências de que tinha pouquíssimo oxigênio nessa época. Então, junto com a radiação do Sol e várias descargas elétricas de tempestades, fizeram acontecer muitas reações químicas dentro da superfície da Terra e que ajudaram essas substâncias a irem se reorganizando em moléculas diferentes. Entre elas, substâncias que foram muito importantes para a origem dos seres vivos, como aminoácidos. Aminoácidos são pedacinhos bem pequenininhos de proteínas. Então, a partir de tudo isso acontecer aqui no nosso planeta, foi conseguindo se fazer proteínas que depois de muito tempo, de milhares de anos, foram dando origem aos seres que nós temos hoje. Então, claro que os seres não começaram como eles são hoje, começaram com seres muito primitivos, com seres muito simples, e aí eles foram evoluindo até chegar nos seres como nós temos hoje, as plantas, os animais, os vírus, as bactérias, os protozoários, mas isso também é assunto para a nossa próxima aula. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer a nossa atividade. Eu deixei aqui o link em que estão os nossos exercícios. Se você já pegou o material lá no site, já está lá também o link, mas eu deixei aqui de uma forma bem simplificada. Só colocar na internet gg.gg/origem da vida exercícios, vocês vão encontrar um formulário para que vocês consigam responder algumas questões, tá? Essas questões, elas não são obrigatórias, mas elas são complementares. As questões obrigatórias são aquelas que estão no nosso material, certo? Então, muito obrigada, se inscrevam para nossas próximas aulas. Não esqueçam de pegar o material, fiquem em casa e usem máscara.